seja em sonho ou pensamento. Quero ouvir e aprender os teus cantos, como louvam santos anjos. Meus ouvidos buscam o hino que é perfeito, meus lábios o louvor que a ti é como incenso. Meus ouvidos buscam o hino que é perfeito, meus lábios o louvor que a ti é como incenso. Eu canto com anjos diante de tua glória, de eternidade a eternidade é Senhor, de eternidade a eternidade é Senhor. Eu canto. Nós queremos cumprimentar a todos, sejam muito bem-vindos para a segunda noite da série Esperança para um Mundo em Crise, com o pastor Arilton. É um prazer recebê-lo, que Deus abençoe a programação desta noite. Após um dia de atividades, nos encontramos aqui para aprendermos sobre a palavra do Senhor e oramos para que o Espírito de Deus nos conduza nessa adoração e também no aprendizado de sua palavra. Sejam todos muito bem-vindos que aqui estão, que nos assistem via internet. É um prazer estarmos juntos. Obrigado. Boa noite. Ó, tão animadas. Que coisa boa. Que bom que você está aqui. Esse é o momento que todos nós vamos louvar ao Senhor. Queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos pedir que Deus aceite o nosso louvor nesse momento. Querido Deus, aqui está uma partícula do teu povo, sedento do teu amor, com vontade imensa no coração de te adorar. Por favor, Deus, agora aceite o nosso louvor, a nossa adoração, porque fazemos isso porque o Senhor merece, porque o Senhor é o único que merece toda a honra e toda a glória. Por isso nós vamos louvar agora. Aceite em nome de Jesus. Amém. Que bom que a gente tem esse privilégio, nesse momento nós todos juntos adorarmos esse Deus que tem feito tantas coisas por nós. E uma delas é o privilégio de você ter vindo aqui. Ele te guardou, Ele te guiou até esse local. E não há lugar melhor para estar. E por isso a gente não precisa temer, porque Ele sempre vai nos guiar. Cante, louve ao Senhor nesse momento. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou, amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Quero ouvir, cante forte. Não há o que
temer, porque Ele sempre vai estar conosco. Cante. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer. Quero ouvir. Isso, tá lindo. Porque eu sou teu Deus. Essa é a promessa que Deus faz. Ele nos fortalece e nos sustenta. Com minha mão eu serei fiel. Amém? Como é bom saber disso, né? Nos dá uma paz e uma certeza de que muito em breve tudo isso vai acabar. Vamos cantar a próxima música, Teu Santo Nome, o nome de Jesus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Cante. Todo ser que vive, louva o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. O som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. O joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louva o nome do Senhor.
verei Jesus. Se você tem esse desejo no coração de ver Jesus muito em breve, cante forte. Fala para Jesus isso. E falar com o Papai do Céu. Paizinho querido, nós te louvamos pela certeza que o Senhor nos deu de que muito em breve veremos Jesus descendo nas nuvens do céu. É esta esperança que nos traz aqui esta noite, querido Pai. Queremos ouvir mais uma vez a Tua voz falando ao nosso coração. Abre, Pai querido, o nosso entendimento. Nos ajuda a estarmos preparados neste grande dia. Abençoe a cada um de Teus filhos que aqui vieram nesta noite, também aqueles que estarão acompanhando em seus lares. Que a Tua bênção esteja sobre todos, de um modo muito especial com o mensageiro, pastor Arilton. É a nossa prece, em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar. Boa noite a todos. Quero cumprimentar você que está na internet assistindo da sua casa, do seu lar, você que está aqui hoje. Nós estamos numa caravana de esperança, de muitas bênçãos. Estamos durante 4 noites da semana em 4 pontos diferentes. Ontem estivemos na cidade de Itajaí, no Colégio Adventista. Ontem tivemos em Criciúma, na Igreja Central de Criciúma. Domingo à noite, Pagani, Escola Adventista do Pagani. E hoje aqui com você. Durante 12 semanas, lembre-se, são 12 capítulos do livro de Daniel. Durante 12 semanas nós vamos estar com vocês aqui, na Igreja Central de Florianópolis. E chegou o momento de sortear alguns presentes interessantes, bonitos aqui. Eu quero chamar o pastor para me ajudar. Pastor Zanella, vem aqui, me ajuda por gentileza. Me ajuda aqui com os brindes.
E para a gente sortear hoje, eu vou fazer algumas perguntas. Vamos ver se vocês estão lembrados. Pastor Mistura, chega aqui também comigo. Os pastores que vão me ajudar. Vamos ver se vocês estão lembrados do programa de quinta-feira passada. Quantos aqui estiveram no programa de quinta-feira passada? Olha, um bom grupo. Quantos estão vindo pela primeira vez hoje? Também um bom grupo. Sejam bem-vindos. Sintam-se abraçados. Agora, presta atenção. O primeiro brinde de hoje, Pastor Mistura, vamos sortear esse livro aqui que é uma bênção. Não sei se vocês conhecem o escritor desse livro aqui. Apocalipse, do escritor Arilton Oliveira. Conhecem? Querem levar para casa o Arilton? Então convida ele para almoçar. Mas o livro vai hoje, vamos lá? Então olha só, primeira pergunta do impacto de hoje para relembrar. Semana passada nós estudamos Daniel capítulo 1. Em Daniel capítulo 1 havia um rei em Babilônia, pastor Mistura, está lembrado? É um nome sugestivo para quem vai ter filhos. Se você está grávida, atenção. Oi? Vai colocar o nome de Nabucodonosor? Opa, já falei a resposta. Que dica boa, né? Qual é o nome do rei? Alternativa A, Nabopolazar. É esse? Não é esse o rei? Não, o rei se chama Ciro. O rei de Babilônia era Ciro, será? Não, o rei de Babilônia era Nabucodonosor. Ou Arilton-donosor. Interessante, Arilton-donosor Oliveira. Será que era? Tenho impressão que se eu fosse pedir ajuda dos universitários, eu acho que iria na D. Eu acho que é bem provável que seja. Mas vamos ver o que o público responde. A, B, C ou D? Olha aí. Vocês estão afinados, né? Quem quer levar o Arilton para casa? Deixa eu ver a mão. Quem ergueu a mão? Você que ergueu a mão aqui? Você? Vem cá. Vem cá. Você respondeu a C? Você está certo disso? Então o livro é seu. Parabéns. Vamos dar uma salva de palmas para ele. Qual que é o nome? Davi. Davi levou o livro. Pastor Segundo. Se fosse dar o que esse povo merece, barras de ouro seria pouco. Seria pouco. Mas assim, tentando valorizar, o Arilton ele trabalhava numa TV e também uma rádio, que eu gosto muito de ouvir. Há alguém aqui que gosta de ouvir a Rádio Novo Tempo? Tem alguém? Olha aí! Quantos e aqui ouvintes tem da rádio. um logo em alto relevo, para você colocar no teu carro, também convidar outras pessoas para ouvir. Nós vamos fazer um kit agora então, pastor. Então vai junto. Vai o livro Conhecer Jesus é Tudo, do pastor Bulhão. É um clássico esse livro. Maravilhoso. Maravilhoso. E vai o logo para colocar no carro, no seu Fusca. Tem alguém que tem Fusca aqui? Tem alguém que tem um Fusca branco aqui? Fusca amarelo? Ninguém tem Fusca aqui? Eu tenho um Fusca. Você tem um Fusca? Anos 65. É mesmo? Um Fuscão. Alguém mais? Alguém tem uma Kombi aqui? Opa! Kombi, vem. Tem Kombi? O Fusca, então vem. Pronto, ganhou o brinde. Vem ganhar o brinde, Olha é seu. aí. Porque esse logo aqui vai combinar com qualquer carro, mas fica especial na Kombi ou no Fusca. Parabéns. Que Deus abençoe. Seu nome? Vamos dar uma salva de palmas para o Eduardo? Parabéns. Vamos para a próxima pergunta aqui então. Daniel teve seu nome mudado lá em Babilônia. Do nome hebreu, agora o nome da terra onde ele estava. Você lembra qual foi o nome de Daniel? O nome que Daniel recebeu? Você já levantou a mão aqui? Vamos ver se está certo. Alternativa A, Sadraque. B, Mesaque. C, Abednego. Ou Belsazar. Ele está certo ou está errado? Então vai ganhar o brinde hoje. Vai ganhar o livro O Grande Conflito. Esse livro é maravilhoso. Maravilhoso livro. Parabéns. Querem mais uma pergunta ou encerramos por aqui? Pastor, mais uma? Está pesado aqui na mão, a gente precisa entregar. Vamos entregar e então. E olha só, é possível que tenha algumas crianças por aqui também. É possível. Né? Lá na TV Novo Tempo também tem um programa da Tia Cecel, não é? Maravilhoso. E esse programa, ele é maravilhoso. Só que talvez tenha algumas crianças com um vasto conhecimento e saibam até responder mais alguma pergunta. Vamos ver. Será? Se as crianças... Essa é para as crianças então, pastor? Vamos ver. Essa é para as crianças, vamos lá. Terceira e última pergunta da noite. Ao não se contaminarem com as iguarias da mesa do rei, lembra Daniel capítulo 1, os jovens hebreus fizeram o quê? Ficaram como? O que aconteceu com eles? Alternativa A,
eles não se alimentaram com as iguarias e faleceram. Claro, sem comer, provavelmente. Logo no capítulo 1. Eu acho que é isso. O começo da história. Será? Não, acho que não. Não. Não, eles passaram fome. Ficaram com uma fome, não comeram aquilo que o rei ofereceu. Não, emagreceram. Seria uma bênção. Spa de Babilônia. Olha aí, eu estou precisando passar uns dias lá. Ou eles, o que aconteceu com eles? Tornaram-se 10 vezes mais sábios que os sábios do rei. E agora? O que você acha? Vem aqui. Responde para nós. Responde aí para todo mundo aí. Tem outro lá. Ó, vamos fazer o seguinte: os 2 levantaram, 2 aqui, 3. Tem uma galera lá em cima. E agora? Pastor, vamos fugir com os presentes. Não, vamos fazer o seguinte: hoje eu vou dar para você e para você. Então é o seguinte: você quer um DVD também? Pastor, mistura. Lá no carro eu tenho mais um DVD. Vamos providenciar. 3 DVDs. Será que eu tenho Pronto. 3? Por hoje acabou. São os 3 aqui. Semana que vem eu vou trazer mais. Calma. Semana que vem eu vou trazer mais. Mas por enquanto esse aqui é o teu, tá bom? No final do programa peguem comigo. Pode ser? Tá bom? Obrigado. Valeu. Obrigado. Vamos tirar a prova de ouro? Será que deve saber a resposta, né? Ele deve saber. Agora, pessoa. isso aqui é um lançamento, gente. Quer ver, ó? Pega aí. Um super Foi lançado lançamento. agora. Olha só. Então é novidade da noite. Pastor, vamos escolher alguém para levar esse logo aqui e colocar no carro então, tá? Quem aqui é pai de aluno da escola adventista? Lá em cima, ergueu a mão, lá em cima. Vamos privilegiar o povo lá do canto, lá. Venha buscar aqui então. Que Deus abençoe, queridos. Semana que vem tem mais. Pastor Mistura, nós vamos trazer boa literatura, bons livros, bons presentes. Não perca o programa, e um desafio para você: traga mais alguém a cada programa, convide alguém para estar conosco. Venha todas as quintas-feiras, e eu tenho certeza que será um privilégio para nós e também para você. A melhor coisa de estar em um lugar bom é estar com quem a gente gosta. Né? É verdade. Um grande abraço. Continuamos agora. Boa noite, amigos. Seja muito bem-vindo a mais uma noite de estudo da Palavra de Deus. Estamos na nossa segunda quinta-feira, nessa série que estamos aprendendo sobre o livro do profeta Daniel. E você é muito bem-vindo em nosso meio. A você que é pai de aluno da nossa escola adventista, a você que é ouvinte da Rádio Novo Tempo de Florianópolis, a você que é telespectador da TV Novo Tempo, a você que é amigo da igreja, todos sois muito bem-vindos ao nosso encontro nessa noite. A cada quinta vamos estudar um capítulo do livro de Daniel. E através desse estudo, nós vamos entender o momento em que estamos vivendo na profecia e quais os planos que Deus tem para mim e para a sua vida. Por isso você é muito bem-vindo. Na última semana, começamos a estudar esse livro extraordinário e hoje vamos para o capítulo 2. E nele o nosso tema será uma estátua assustadora. Esse é o tema do estudo de hoje. Quero aproveitar e convidar ou dar também as boas-vindas a você que nos assiste pela internet, em qualquer lugar desse Brasil e do mundo. Seja muito bem-vindo também ao estudo dessa noite. Pegue sua Bíblia e vamos juntos numa grande viagem. Por falar em viagem, quero convidar vocês para nós viajarmos 2.600 anos no passado e entendermos o que estava acontecendo lá em Babilônia. Na semana passada começamos a falar sobre a existência de um grande conflito entre o bem e o mal. Estão lembrados? E nós vimos aqui que esse grande conflito entre o bem e o mal, ele se originou aonde? No céu, num anjo chamado Lúcifer, que por causa do orgulho que de forma inexplicável e ilógica brotou em seu coração, ele se rebelou contra Deus, quis colocar o seu trono acima do trono de Deus, foi expulso do céu
veio para esta terra, com a sua astúcia enganou Eva, e depois que Adão e Eva comeram do fruto proibido, ele usurpou o controle do planeta Terra. É por isso que Jesus no Evangelho vai dizer que Satanás é o príncipe desse mundo, por usurpação. E desde então, uma pergunta tem sido feita: quem está no controle? Diante de tanto sofrimento, diante de tanta miséria em nosso mundo, quem está no controle? Diante de tantas guerras que têm surgido, quem está no controle? E hoje nós, através do estudo da Bíblia, vamos entender de que o destino do nosso planeta não está nas mãos de nenhum ditador, mesmo que ele se declare o novo Nabucodonosor. O destino desse planeta não está nas mãos dos homens mais poderosos da Terra. O destino do nosso planeta está nas mãos de Deus. Esta é a grande lição que vamos aprender com Daniel 2. Para isso, vamos voltar para o ano 605 antes de Cristo e vamos recomeçar a nossa história com Daniel e os seus amigos. Mas antes, porém, de abrirmos esse livro sagrado, quero convidar você a orarmos mais uma vez. Assim como você está, por gentileza, feche seus olhos, ore comigo. Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Suplicamos que o Teu bom e santo Espírito seja o nosso professor mais uma vez, e que esse livro, ao ser estudado, possa nos tornar conscientes do momento em que estamos vivendo e da grande necessidade que temos de um preparo para a Tua volta. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. O capítulo 2 de Daniel vai nos ajudar a entender que Deus revela o futuro através das Escrituras. Nenhum ser humano tem a capacidade de conhecer o dia de amanhã, mas o Deus do céu, que sabe o futuro, Ele escolheu partilhar esse futuro com seus filhos. É por isso que na sua Bíblia, em Amós 3, verso 7, diz que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E foi através dos profetas que Deus tornou conhecido a sua vontade. Nabucodonosor foi o rei que mais tempo reinou em Babilônia, 42 anos. E enquanto ele reinava, chegamos ao capítulo 2, a Bíblia diz que no segundo ano do seu reinado, ele teve uns sonhos. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Ele sonhou com alguma coisa, mas ele se esqueceu do sonho e ele ficou muito perturbado. E ele perdeu o sono e agora ele queria saber o que ele havia sonhado. Quem aqui já um dia teve um sonho e se esqueceu do que sonhou? Eu acho que todos nós, não? E você ficou muito preocupado com isso? Você perdeu noites de sono por causa disso? Certamente não. Porque é comum a gente sonhar e não se lembrar do que sonhou, ou se lembrar parcialmente. O problema é que na cultura de Babilônia, isso era um problema sério. Por quê? Porque eles acreditavam que os deuses se comunicavam com eles através dos sonhos. E você ter um sonho e não se lembrar do sonho, era um indício de que o Deus que você estava servindo não estava muito satisfeito com você. E se o Deus que você servisse não estivesse satisfeito com você, isso poderia significar, no caso de Nabucodonosor, a perda do trono. E é por isso que ele quis saber, e para saber, ele mandou chamar lá os seus conselheiros. E nós vamos descobrir hoje de que Deus tinha uma mensagem para o rei da Babilônia. E Deus escolheu o sonho para que ele conhecesse a vontade dele. E o sonho que foi dado a Nabucodonosor tinha pelo menos 2 propósitos claros. Primeiro deles,
revelar ao rei Nabucodonosor que o curso da história é traçado pelo Altíssimo. É Deus quem traça o curso da história. Segundo, qual era o papel que Nabucodonosor deveria desempenhar dentro desse processo? Esse era o objetivo do sonho. O rei mandou chamar então os encantadores, magos, adivinhos, caldeus, essas 4 categorias de pessoas que ajudavam o rei no governo. Elas estavam ali como conselheiras, eram pessoas místicas, pessoas que pegavam um animal, partiam o animal ao meio e no estudo das vísceras do animal tentavam descobrir o futuro. Outros deles olhavam para as estrelas e no mover das estrelas tentavam descobrir quais os eventos que sucederiam. Isso parece algo semelhante aos dias atuais hoje? Você sabe que tem gente que não sai de casa sem antes ler o quê? O horóscopo. Porque acredita que através dos signos do zodíaco as pessoas têm um rumo traçado. Nós iremos descobrir nessa noite de que essas fontes todas, elas não são legítimas. Há pessoas que acreditam que você pode pegar as cartas e as cartas falarão do teu futuro. Outros acreditam que tem pessoas que podem ler as mãos e através, especialmente algumas ciganas, né? Através da leitura das mãos, a tua vida é desvendada. Outros ainda jogam cartas, búzios, tarôs. Nada disso funciona, meus amigos. Nada disso funciona. Isso não é verdade, isso não tem nenhuma prova científica, nada disso. A única coisa que funciona é nós entendemos que Deus escolheu revelar o futuro para todos nós. E Ele o revela em sua palavra. Quando eu era criança, me ensinaram a jogar no bicho. Já jogou no bicho alguma vez? E aí disseram para mim assim, pega um palito de fósforo, acenda o palito, põe um copo de água e apague o palito no copo de água. O animal que se formar é aquele que vai dar no jogo de bicho. E eu gastava as caixas de fósforo da minha mãe, mas toda hora dava um bicho diferente, eu não sabia que bicho jogar. A gente aprende cada coisa na infância, não é verdade? Esses conselheiros do rei não sabiam o futuro. E eles vieram e se apresentaram diante do rei e disseram para ele assim, ó rei, vive eternamente, bajulando, né? Dize para nós o teu sonho e nós vamos dizer o que ele significa. Aí Nabucodonosor disse, o problema hoje é outro. Eu não sei o que eu sonhei. Então eu quero que vocês me digam o que eu sonhei e o que o sonho significa. Mas aí eles entraram num problema. Sabe por quê? Porque eles estavam acostumados a dar uma interpretação genérica para os sonhos do rei. É uma coisa muito simples que eles faziam. Quer ver uma coisa? Eu tive um sonho essa noite. Na noite passada, que hoje teremos aqui uma mãe muito preocupada com o filho dela, porque ele está passando uma situação delicada. Levante a mão, mamãe, quem é você? Não falei que tinha? Olha lá. Isso me torna um profeta? É isso que essas pessoas faziam. Só que agora havia um problema. Eles tinham que dizer para o rei o que ele havia sonhado. E qualquer coisa que eles inventassem, o rei diria, não foi isso que eu sonhei. Se fosse isso, eu lembraria. Então eles começaram agora a ludibriar o rei. Interessante que a partir de agora, de Daniel 2:4 até 7:28, o livro de Daniel será escrito em aramaico. Ele começou em hebraico, agora vai para o aramaico, e no capítulo 8 ao 12 ele volta ao hebraico de novo. Porque o aramaico era a língua falada na corte real. E Deus quis usar esta língua para tornar conhecidos os eventos que a partir daí teriam lugar. Então o livro foi registrado em aramaico a partir desse momento. E eles disseram, dize para nós, rei, o que você sonhou? Ele disse, eu já disse que eu não sei. Então agora só tem 2 caminhos para vocês.
ou vocês me façam saber o que eu sonhei e o que ele significa, e se vocês fizerem, eu vou encher vocês de riquezas, ou se vocês não me disserem o que eu sonhei e o seu significado, vocês serão despedaçados e as casas todas destruídas. Só tem duas possibilidades. E eles então tiveram que reconhecer algo interessante. Primeiro, eles reconheceram de que não há mortal sobre a terra que podia revelar o que o rei estava pedindo. Segundo, somente quem podia fazer isso eram os deuses. E eles disseram assim: mas estes não moram com os homens. Eles não moram com a gente não sabe então. Nabucodonosor ficou furioso, diz a Bíblia. Ele se enfureceu e ele deu uma ordem. Que ordem? Que todos os sábios fossem o quê? Mortos. Então saiu um decreto de morte para matar os sábios, encantadores, astrólogos e caldeus. E lembra você de quinta-feira passada, quem é que tinha sido agora nomeado também conselheiro real? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Aí foram pegar os 4 jovens hebreus também para serem mortos. Aí quando Daniel foi preso, ele disse: mas eu estou sendo preso por quê? Por causa do sonho do rei, que vocês não souberam. Daniel disse: eu não estou sabendo de nada. E por que Daniel não sabia de nada? Porque esses magos da Babilônia não gostavam de Daniel, porque ele era um escravo judeu, que havia agora alcançado o mesmo status social que eles em Babilônia. É por isso que Daniel não sabia de nada. Eles não envolveram Daniel nessas questões, mas agora que o decreto de morte saiu, Daniel foi preso. Aí Daniel perguntou para Arioque: por que eu vou ser preso? Por que eu vou morrer? Por causa do sonho. Que sonho? O sonho que teve o rei. Aí Daniel disse assim para Arioque: então diga para o rei, para ele me dar um tempo. Arioque era o chefe da guarda. Para ele me dar um tempo e eu vou interpretar o sonho do rei. O rei não tinha nada a perder, concordou com Daniel. O que fez Daniel? Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o resto dos sábios da Babilônia. Que Daniel foi fazer com seus amigos? Orar. Eles foram orar. Sabe por quê? Porque Daniel e seus amigos sabiam que a oração faz o quê? Amigos, o que a oração faz? Ela move o braço de Deus. Você acredita nisso? Acredita? Sim. E por que a gente ora tanto, tão pouco? Se a gente acredita. Você já percebeu que às vezes nós temos uma prova difícil para fazer e a gente não ora pedindo ajuda? Às vezes você tem aí uma situação difícil, um negócio para fechar, um problema de saúde, está em busca de um namorado, de uma namorada, questões importantes para a vida, mas a gente não ora. A gente não coloca isso nas mãos do Senhor. A gente acha que nós temos toda a habilidade para resolver. Enquanto há um Deus no céu disposto a fazer por nós, mais, infinitamente mais, do que tudo que nós pedimos para Deus. Eu acredito que a oração move o braço de Deus. Aqui estão alguns colegas da minha faculdade. Nós cursamos teologia lá na Bahia. Aqui estou eu, o segundo da direita para a esquerda. Eu tinha bigode na época, lembra? Olha ali. Bem magrinho, 55 quilos. E sabe como a maioria de nós aqui, dos pastores, pagamos nossos estudos? Vendendo livros. Nós adventistas chamamos isso de colportagem. Vendendo livros. Nas férias, a gente sai para vender livros, para reunir o dinheiro, para pagar a nossa faculdade. E uma dessas férias, enquanto eu estudava teologia, eu vendi bastante livros numa cidade lá no sul do Espírito Santo chamada Cachoeiro do Itapemirim. Eu estava na casa de meus pais em Vitória e deveria num domingo ir até Cachoeiro fazer a entrega.
A gente passa nas casas vendendo e marca o dia para entregar e receber. Esse dia de entrega é um dia muito chave, porque se você não vai no dia marcado, depois você não consegue fazer as entregas. Não é isso, pastor Disseu? O pastor Disseu comportou também várias vezes, não foi? E aí tinha um ônibus que saía de Vitória às 6 da manhã para essa cidade, e eu tinha que pegar esse ônibus, e se eu perdesse esse ônibus, o outro seria só após o almoço, ou seja, eu não teria tempo hábil para fazer as entregas. E se não fizesse as entregas, eu não teria recursos para voltar para a faculdade. Acontece que naquele domingo, o ônibus passava 6 horas na BR-262, a 3 quilômetros de onde meus pais moravam. Mas meus pais moravam numa zona rural. A estrada era de chão até a BR, não tinha quase nada, poucas casas. E eu acordei naquele domingo, faltando 10 minutos para as 6 da manhã. Ou seja, dali a 10 minutos o meu ônibus passaria e eu tinha que ir a pé percorrer 3 quilômetros. Eu acordei assustado. Coloquei a caixa de livros nas costas e comecei a fazer o meu percurso mais rápido que eu podia. Eu não teria tempo hábil para chegar até a BR, até às 6 da manhã. Mas enquanto eu caminhava apressadamente, eu dizia para Deus o meu problema. Senhor, se eu não chegar lá no ponto, às 6 da manhã, se eu perder esse ônibus, eu não farei as minhas entregas. E se eu não entregar esses livros, eu não terei o recurso para voltar. Eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode. E enquanto eu caminhava, eu orava. E sabe o que aconteceu? Naquela estrada de chão batido, deserta, domingo 6 da manhã, parou um táxi do meu lado. Um táxi. O motorista baixou o vidro e perguntou assim: para onde você está indo? Eu disse: eu estou indo para a BR, eu tenho que pegar um ônibus lá. Ele disse: entra e eu te levo. Eu disse: eu não tenho dinheiro para pagar o táxi. Ele disse: não tem problema, eu levo você assim mesmo. Eu entrei dentro do táxi, ele andou os quase 3 quilômetros que faltavam, e quando o táxi chegou na BR-262, o meu ônibus apareceu na curva. Foi a conta de descer, dar o sinal, pegar o meu ônibus e fazer as entregas. Você acha que isso é coincidência? Isso é o quê? Providência. Não é coincidência, é providência. Esse Deus que nós amamos e servimos, está disposto a fazer por você tudo o que você precisa. E quando for bom para você, Ele vai fazer. Que motivo teria Deus para impedir que algo bom acontecesse na sua vida? Por que Deus ia reter no céu alguma bênção sem entregar para você? Ele não tem motivo para isso. A grande questão é que muitas vezes nós não apresentamos a Deus aquilo que nós precisamos. E nós ficamos lutando sozinhos, tentando resolver as questões, quando Deus pode resolver num instante as nossas mais difíceis questões. Daniel entendeu isso. Daniel chamou seus amigos, foram orar. Eles acreditavam que a oração movia o braço de Deus. Eles apresentaram suas necessidades a Deus. E o que aconteceu? A Bíblia diz que foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Ou seja, Daniel teve uma visão de Deus, e Deus contou para Daniel tudo o que o rei havia visto. E quando Daniel acordou ou saiu daquela visão, eu imagino você como estava o coração de Daniel, né? Eu preciso contar para o rei Nabucodonosor tudo o que eu sei agora. E então ele foi lá se apresentar, falou com Arioque. Aí Arioque, um tremendo político, chegou lá: olha, rei, eu achei um homem que vai te interpretar o sonho. É verdade, Arioque, você achou? Eu achei, rei. Aí ele aqui, ó, Daniel. Não achou nada, Daniel foi lá sozinho. Mas Arioque era um homem muito político, né? O certo é que Daniel foi lá diante do rei, e Daniel diz assim: olha, rei, o mistério que você está pedindo, não há sábios, não há encantadores, não há astrólogo, não há caldeu, não há ninguém que possa revelar o que o rei pede. Sabe por quê?
porque a nenhum mortal foi dado essa faculdade. Mas Daniel diz assim: o mistério que o rei exige, ninguém pode revelar, mas, o quê? Há um Deus no céu que revela mistérios. Nabucodonosor, o Deus que eu sirvo, ele revela mistérios. E ele fez saber ao rei o que há de ser nos últimos dias. O grande problema do rei era que ele estava buscando em fontes erradas. Ele estava acreditando naqueles magos encantadores, ele acreditava nas estrelas, que elas tinham uma mensagem para ele, ele acreditava nos seus deuses, mas ele não acreditava no Deus verdadeiro, o qual Daniel servia. Você sabe que hoje esse problema está acontecendo também? Muitas pessoas confiando em fontes erradas, muitas pessoas buscando, bebendo em fontes erradas. Alguns acreditam que a nossa vida é o verdadeiro acaso. Viemos do nada e para o nada vamos. Uma filosofia vazia. Outros acreditam que eu e você não viemos do jardim do Éden, mas do jardim do zoológico. Somos o fruto de uma evolução. Outros acreditam que você pode descobrir a verdade conversando com quem já morreu. Quem morreu não pode falar com você, porque está morto. É isso que a palavra de Deus ensina. Nós vamos ver isso mais para frente. A única fonte verdadeira é a palavra de Deus. Há um Deus no céu, disse Daniel. Esse Deus revela mistérios. Amigos, há um Deus no céu. Quando você perde um emprego e tem que manter a sua família, lembre-se, há um Deus no céu. Se as coisas não vão bem no seu casamento, há um Deus no céu. Se você está com um grande desafio na sua vida profissional, há um Deus no céu. Se você está se sentindo sem rumo e não sabe para onde ir, há um Deus no céu. Esse Deus quer guiar você, porque Ele tem o conhecimento e o controle da história. Então Daniel disse para Nabucodonosor: rei, você estava no seu leito dormindo, de repente você começou a sonhar. E sabe o que você viu? Uma grande estátua. E quando Daniel disse isso, uma grande estátua, na mesma hora, a mente do rei se refrescou. E ele disse: Daniel, é isso mesmo. Estou lembrando agora, eu vi uma estátua. Sim, rei, você viu uma estátua. Agora, essa estátua que você viu, ela tinha uma cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o quadril era de bronze, as pernas de ferro, os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. E Nabucodonosor estava lembrando completamente do sonho e disse: Daniel, é exatamente isso, Daniel. Agora eu estou me lembrando. Como é que você sabe dessas coisas? Há um Deus no céu. E enquanto você via esta grande e terrível estátua, rei, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e ela feriu a estátua nos pés. E ela esmiuçou o ferro, o barro, a prata, o ouro, ela destruiu toda a estátua. Mas ela mesma, esta pedra que feriu a estátua, tornou-se grande, uma grande montanha, e encheu toda a terra. Nabucodonosor estava de boca aberta, estupefato. É isso mesmo, Daniel, eu estou lembrando, é exatamente isso que eu sonhei, mas qual é o recado de Deus para mim? E Daniel disse: esse é o sonho, e a interpretação nós também diremos ao rei. E sabe qual é a interpretação? Sim, eu quero saber. Esta estátua, com 4 metais, representa 4 impérios que dominarão esse mundo. E você é a cabeça de ouro. Essa cabeça de ouro da imagem do sonho que você teve representa o seu império Babilônia. Mas
o teu império não vai durar para sempre. E assim como a prata é inferior ao ouro, virá um império menor do que o teu e vai derrotar você. E aquilo que Daniel descrevia para o rei, cumpriu-se exatamente na história. Porque no ano 539, para ser exato, no dia 13 de outubro daquele ano, o Império Medo-Persa derrotou a Babilônia. E o grande nome desse império foi um homem chamado Ciro. Como isso aconteceu? Depois de 42 anos reinando em Babilônia, Nabucodonosor morre. Vários sucessores vieram. E em 539, quem estava no trono era o neto de Nabucodonosor, chamado Belsazar. E esse neto de Nabucodonosor fez uma festa, ele fez uma rave, 1000 convidados. E aí chamou lá um DJ de ponta, muita música, luzes, som, todo mundo bebendo. E daqui a pouco, quando a rave estava bombando, apareceu uma mão. E uma mão escreveu lá na parede do palácio assim: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Você já imaginou? Todo mundo na festa, bebendo e se alegrando, e uma mão aparece e escreve na parede do palácio 4 expressões. Ninguém sabia o que significava, mas o rei sabia que era uma mensagem dos deuses, e ele mandou chamar quem? Aquele bando de incompetentes de novo, né? Os magos, encantadores, astrólogos, caldeus. Eles vieram e diziam: olha, rei, não dá para saber o que está escrito aí. Mas vocês não sabem? Não dá, tá aí, parece que está em japonês, alguma coisa parecida. A gente não fala essa língua aí. Aí a mãe do rei, filha de Nabucodonosor, disse assim para o rei: filho, nos dias do teu avô, tinha um homem aqui em Babilônia que interpretava sonhos e visões. O nome dele é Daniel. Se você mandar buscá-lo, ele vai saber o que está escrito aí. Aí mandaram chamar Daniel. Só que nós estamos falando do ano 539. Daniel já estava com quase 90 anos de idade. E Daniel vem, se apresenta diante do rei e diz para o rei o seguinte: sabe o que significa essas palavras? Você foi pesado na balança e achado em falta. O teu reino será dividido e ele será entregue aos medos e os persas. Naquela noite, Ciro invadiu Babilônia, matou Belsazar e agora tomou o controle do império. E esse Ciro, que se uniu a Dario, seu tio, e fizeram a fusão dos medos e dos persas, já estava profetizado na Bíblia. 150 anos antes de Ciro nascer, o profeta Isaías escreveu: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face. O profeta Isaías deu o nome de quem nasceria e venceria a Babilônia: Ciro. E se você ler um pouquinho antes, Isaías 44, 27 e 28, você vai ver que até a estratégia militar foi revelada por Deus. O profeta diz assim: que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. E sabe como que Ciro derrotou a Babilônia? Ele desviou o curso do rio Eufrates, que cortava a cidade de Babilônia na diagonal. E quando as águas baixaram no leito, ele entrou marchando com os seus soldados. Heródoto, o pai da história, diz que as águas batiam na altura das coxas. Os soldados entraram. E quando Daniel termina de interpretar a escritura da parede, Ciro já estava dentro de Babilônia. Foi assim que caiu Babilônia. Saímos então da cabeça de ouro e vamos agora para o peito e braços de prata, o Império Medo-Persa. Mas o sonho disse que chegaria um momento que viria um quadril de bronze. E no ano 331, um terceiro reino de bronze alcançaria o domínio sobre toda a terra. Quem é esse reino que vai chegar? A Grécia, os gregos. E no ano 331, na batalha de Isso, os gregos venceram os medo-persas. E qual foi o grande nome dessa batalha e o nome dessas conquistas?
Alexandre o Grande. E Alexandre é o fundador do Império Greco-Macedônio. Ele vai estabelecer os seus limites geográficos por toda a terra. E ele vai cunhar uma frase que tornou-se famosa: não existem mais reinos a serem conquistados. Conquistou tudo. Morreu cedo, 33 anos. Mas a influência dos gregos jamais deixou de ser sentida. A essa influência chamamos de helenismo. O helenismo tomou conta do planeta Terra. A língua portuguesa está repleta de helenismo. Nós levamos os filhos para o pediatra, uma palavra grega. Você tem problema na vista, vai no oftalmo, palavra grega. Você enfrenta dificuldades no casamento, você passa por uma crise, palavra grega. A nossa língua portuguesa está recheada do grego, é a influência, não só nos nossos vocabulários, na nossa forma de pensar, na nossa forma de raciocinar, pensamos como os gregos. Mas quando morre Alexandre com 33 anos, então nós temos a divisão do Império Greco-Macedônio em 4 partes. Os 4 principais generais de Alexandre, eram vários, os 4 principais, Ptolomeu, Licímaco, Cassandro e Seleuco, é que vão agora dividir o império e vão começar a dominar o mundo. Só que com a divisão ele se enfraqueceu, e a profecia dizia que um 4º reino, forte como ferro, viria para derrotar a Grécia. E qual foi esse império que chegou? Em 168. Roma dos Césares. Assim como Daniel disse que seria, foi acontecendo ao longo da história. Em 168, na batalha de Pídina, o Império Romano venceu a Grécia e estabeleceu sua hegemonia mundial. E Jesus Cristo nasceu, viveu e foi crucificado sob a jurisdição romana. E Roma vai dominar o mundo até o ano 476 de nossa era. Aí eu pergunto, depois que Roma dominou o mundo, para quem Roma perdeu o seu poder? Que império mundial venceu Roma? Nenhum império. Por que não? Porque nós estamos agora nas pernas de ferro e nos pés, que segundo o sonho eram em parte de ferro e em parte de barro. E assim como o barro e o ferro não se juntam, este reino seria dividido. E quando é que Roma foi dividido? Segundo o historiador britânico Edward Gibbon, a partir do ano 352, as tribos bárbaras começaram a invadir o território romano. E estas tribos bárbaras, elas vão destronar o imperador. Elas vão minar a autoridade do Império Romano. E em 476 cai o último imperador romano, Rômulo Augusto. É claro que é de Roma ocidental, que Roma oriental virou Império Bizantino e foi até a tomada de Constantinopla, lá pelo volta do século XV. Os bárbaros tomaram conta do Império Romano. Quantos dedos temos nos pés? 10. Quantas foram as tribos bárbaras que invadiram Roma? 10. Álamos, francos, burgundos, suevos, visigodos, lombardos, anglo-saxões, vândalos, ostrogodos e érulos. Estas 10 tribos minaram o Império Romano, e quando Roma cai em 476, 3 dessas tribos foram também exterminadas, os érulos, ostrogodos e os vândalos. Eles foram extintos, sobraram 7, e as 7 tribos bárbaras que sobraram organizaram as primeiras 7 nações europeias. Os álamos a Alemanha, os francos a França, os burgundos a Suíça, suevos Portugal, visigodos a Espanha, lombardos a Itália e os anglo-saxões a Inglaterra. Assim surgiu a Europa, da evolução dessas tribos. E agora nós estamos vivendo nos dias da moderna Europa. E o que acontece no sonho, quando chegamos a esse ponto da história? O versículo 43 responde: Daniel disse para o rei: quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão,
assim como o ferro não se mistura com o barro. Vários tentaram unificar a Europa. Vários tentaram unir essas 7 nações. Napoleão Bonaparte, Guilherme II, Adolf Hitler. Ninguém conseguiu. E por que jamais a Europa voltará a ser unida? Porque Daniel 2,43 diz que eles não se ligarão um ao outro. E como a palavra de Deus não falha, nunca a Europa será unificada. E até a União Europeia, que é tão noticiada, tão falada, não tem nada de união. Até o euro não é adotado por todas as nações da Europa. A Inglaterra mesmo não entrou no pacote. Tem a sua própria moeda. As crises e divergências políticas estão aí por aí. A Europa não está unida. Por que não? Porque há um verso na Bíblia que diz que eles não se unirão. Mas há um outro verso, Daniel 2,44, que diz assim: mas nos dias desses reis, que reis? Os reis da moderna Europa, o Deus do céu, suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, e ele esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo vai subsistir por quanto tempo? Para sempre. Quem é o 5º reino? Daniel falou assim para o rei: assim como você viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, esta pedra que atingiu a estátua e destrói a estátua, ela é um símbolo do reino que será estabelecido. O apóstolo Paulo diz que a pedra é Jesus Cristo. Isso quer dizer que o reino que Deus estabelecerá, dirigindo e controlando a história da humanidade, será a volta de Cristo a essa terra. O 5º reino que será estabelecido será o reino de Cristo. E esse será um reino eterno. Babilônia passou, a Medopérsia passou, a Grécia passou, Roma passou, as tribos bárbaras passaram, a moderna Europa se organizou, mas nos dias destes reis, diz Daniel 2,44, o Deus do céu vai suscitar um reino que jamais terá fim. A pergunta-chave nessa noite: você está se preparando para ser cidadão nesse reino? Você está se preparando para a volta do Senhor Jesus? E sabe de uma coisa? Quer você queira, quer não, Ele vai voltar. E quando Ele voltar, eu e você, só temos 2 caminhos. Só temos 2 destinos. Jesus não falou de uma terceira posição. Jesus falou do trigo e do joio. Falou das virgens loucas e das virgens prudentes. Falou dos cabritos e das ovelhas. Quem não é por mim, é contra mim. Eu e você um dia, quando Jesus voltar, ou estaremos salvos, ou estaremos eternamente perdidos. Você acredita que foi o Espírito Santo que trouxe você aqui na igreja essa noite? Porque Ele quer dizer para você que o céu todo está interessado em você. O reino de Cristo que será estabelecido, Ele objetiva salvar todos os seres humanos. Mas como Deus não salva ninguém contra a própria vontade, muitos não vão querer ir. E se você não quiser ir para o céu, fica tranquilo, você não vai. Mas se você quiser, o céu todo vai te ajudar. Eu conheci esse tema com 13 anos de idade. E quando você começa a se preparar para o céu, você não quer ir sozinho para o céu. Você quer ver no céu também as pessoas que você ama. E tinha uma pessoa que eu amo muito e queria muito vê-la também no céu. Dona Adelaide. Minha mãe, Adelaide Valente Cordeiro. Valente até no nome.
Só que minha mãe já era uma pessoa idosa. E eu ficava pensando comigo, como que minha mãe vai entender a estátua de Nabucodonosor, esses impérios? Como que a mãe vai entender que um quinto reino será estabelecido, e que há uma salvação aguardando a todos nós? Ela é uma pessoa semi-analfabeta, que mal assina o nome. Eu tinha uma profunda preocupação por ela. E naquela época eu comecei a fazer o ensino médio. Eu trabalhava o dia inteiro em oficina de carros, e à noite eu estudava. E eu chegava em casa sempre por volta das 11h20, 11h30 da noite, e lá estava minha mãezinha me esperando chegar. Eu dizia: mãe, não me espere, eu vou chegar todo dia à tarde. Mas não tinha jeito. No outro dia, eu abri a porta, lá estava minha mãe sentada na cadeira, esperando. E ela dizia: eu só vou dormir quando você chegar, quando todos estiverem dentro de casa. Mãe é assim, né? Mas quando as luzes se apagavam e todos iam dormir, muitas noites, eu entrava no quarto de minha mãe e meu pai, me colocava de joelhos pertinho da cama deles e dizia para Deus assim: salva essa mulher. Como o Senhor vai fazer, eu não sei, mas alcança o coração dela. Talvez ela não entenda os temas da Bíblia que eu estou aprendendo, mas o Senhor tem poder de alcançar o coração dela. E o que faz a oração? Move o braço de Deus. Que Deus fez? O mesmo que fez com Nabucodonosor. Deu um sonho para minha mãe. E sabe o que a minha mãe sonhou? Sonhou com a volta de Jesus. E os anjos, de uma forma apressada, reuniam os salvos dos 4 cantos da terra. Passavam por ela, pegando as pessoas. E esses anjos tomaram a mim e a meus irmãos, que já havíamos abraçado o Evangelho. Eles nos estavam levando para os céus. E minha mãe, desesperada, segurou a veste de um anjo e disse: eu também quero ir. E o anjo voltou-se solenemente para minha mãe e disse para ela assim: você não vai, porque você não está pronta. E com essa voz do anjo do sonho, minha mãe acordou em prantos, desesperada. Sentiu no coração o desejo de conhecer mais a vontade do Senhor. Buscou que alguém ensinasse para ela a palavra. Eu ajudei o quanto pude. E minha mãe entregou seu coração a Jesus. Ela está hoje com 88 anos de idade. Ela também aguarda Jesus como eu estou aguardando. Ele vai voltar. Quer você queira, quer não, Ele vai voltar. E se você se preparar, nós iremos receber na volta dEle um corpo de glória. Seremos transformados. A Bíblia ensina que nós vamos para o céu e vamos morar lá no céu, na Nova Jerusalém, 1000 anos. A Bíblia ensina. E depois de 1000 anos morando lá, nós vamos descer para aqui. E essa terra que vai ser transformada, voltará com a sua beleza edênica, será o nosso lar por toda a eternidade. Já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Você tem que se preparar para esse evento. A maior lição que Daniel 2 nos oferece é que o 5º reino da profecia será estabelecido. E Deus quer você nele. Eu queria que você pensasse nisso. Nós vamos ouvir uma música agora, que vai falar exatamente sobre esse momento da volta do Senhor. E eu queria convidar você nessa noite a se colocar nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor, e dizer para Ele nessa noite: Senhor, faz no meu coração a obra que o Senhor deseja fazer. Muda em mim tudo que precisa ser mudado. Transforma a minha vida
e me ajuda a estar pronto para esse grande dia. Pensa nisso. Muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar e eterno só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer um instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto, como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguido em meu viver, tua presença em minha vida é o que importa, pela certeza de que não vou perecer. Posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer um instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto, como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Já posso ver o lar que me espera. Já posso contemplar o seu olhar. Eu sempre quis olhar teu rosto, como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto, como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Me leva para o céu, vamos subir. Amém, amém.
Quer ir para o céu? Quem quer, fica de pé. Quer ir para o céu? Nas quintas-feiras aqui nós vamos apontar o caminho. Você vai conhecer o caminho que nós devemos trilhar para o céu. Essa é a função da igreja, apontar o caminho para o céu. Não vai restar dúvidas para nenhum de vocês do caminho que tem que ser trilhado. Agora é você que escolhe se você quer ir por esse caminho ou não. Mas nós vamos deixar bem claro para todos vocês como é esse caminho. Porque existem hoje muitas vozes dissonantes que não estão apontando o caminho correto. Mas nós vamos, através do estudo desse livro, deixar claro para você qual é o caminho para o céu. Como se preparar para este reino que será estabelecido. E que o Espírito Santo produza no teu coração esse desejo de aprender e se preparar, para que naquele dia, todos nós que aqui estamos, estejamos prontos para ir com Ele para o céu. Vamos orar. Nosso Pai, muito obrigado porque a Tua palavra nos revela o passado, o presente e o futuro. Sabemos que em breve o Senhor estabelecerá o Teu reino, que será eterno e jamais passará. E nós queremos ser cidadãos nesse reino. Por isso, bom Deus, olhe para cada um de nós nessa noite. Olhe para o nosso coração. Olhe para o desejo que há em nós de Te servirmos e de fazermos a Tua vontade. Abençoe, Senhor Deus, a todos nós aqui. Ao voltarmos agora para as nossas casas, para os nossos lares, que os Teus bons anjos nos acompanhem. E que nós tenhamos o desejo no coração de estarmos aqui na próxima quinta-feira para continuarmos aprendendo da Tua vontade para a nossa vida. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Nós queremos agradecer a presença de todos. Na semana que vem, iremos para o capítulo 3 de Daniel. Talvez haja uma pergunta a ser respondida nesse capítulo. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Por que pessoas inocentes sofrem? Semana que vem, na quinta-feira, estaremos juntos. Deus abençoe, um bom retorno ao seu lar, sobre a bênção e o cuidado do Senhor. Boa noite. Não